Olá, meninos, meninas. Apresentarei para você agora uma revisão de química com o conteúdo reações químicas. Fiquem atentos. Primeiro vamos ver o que significa uma equação química. Então, a equação é a representação gráfica, é a escrita de uma reação química. Veja que nessa representação gráfica nós temos alguns sinais. Essa seta, ela separa quem é o reagente e o produto. Sempre as primeiras substâncias, é a que vem antes da seta, elas são chamadas de reagentes. E a depois da seta de produto. Vejamos alguns outros sinais que podem aparecer nessa equação química. Abaixo nessa tela tem alguns símbolos como S, L, G, certo? Isso é uma representação simbólica de alguns sinais. O S é porque a substância está na fase sólida, L líquida, G gasoso, a Q porque está no meio aquoso, ou seja, dissolvido em água. Esses outros sinais, como seta para baixo, para o lado, representam o estado do produto em que ocorreu essa reação química. Em uma outra oportunidade, nós estudaremos cada um desses sinais. Vejamos os tipos de reações que podem acontecer, as mais comuns. Reação de síntese, decomposição, deslocamento e dupla troca. Trago o primeiro exemplo de uma reação química, que é a reação de adição ou síntese. Veja pelo nome e pela representação gráfica que nós temos aí abaixo. Adição, adicionar, síntese, juntar. Então, você tem duas ou mais substâncias e elas se juntam, se somam e dá uma única só reação. Por isso, o exemplo de reação, de adição ou de síntese é conforme os modelos que nós temos abaixo. Confira cada um destes. Apresentam duas ou três substâncias e juntam-se formando uma só substância. Na segunda reação, nós temos aí reação de decomposição ou análise. Veja o exemplo dela. Você tem antes da seta uma substância e logo depois ela se decompõe em duas, três ou mais outras novas substâncias. Por isso o nome de decomposição. Antes da seta você tem um só reagente, depois da seta você terá dois, três ou mais outros compostos. Por isso, reação de decomposição. É sinal de que a reação ocorreu uma quebra de moléculas. No terceiro tipo de reações químicas, nós temos as reações de simples troca ou deslocamento. Veja que antes da seta você terá sempre uma substância simples e uma composta. Acompanhe cada um desses exemplos mostrados na tela. Veja que essa simples troca ocorre pelo fato de essa substância simples trocar de lugar com um dos outros elementos da outra substância que está composta. Veja bem, pause o vídeo e analise observando cada um desses exemplos. Temos agora o quarto e último tipo de reação química. Veja que o nome é reação de dupla troca. Você tem duas substâncias compostas onde elas irão trocar. É como se você tivesse dois casais e esses casais trocassem de pares. Observe cada um desses exemplos abaixo. Você tem a substância HCl mais NaOH. O que aconteceu? O H juntou-se com o OH formando a água e o Na juntou-se com o Cl. Houve aí uma dupla troca. Observe os outros exemplos, pare a tela e dá uma analisada e tente compreender como ocorre esse tipo de reação de dupla troca. Concluindo a nossa explicação, trago agora uma sequência de atividades onde você terá que reconhecer, identificando cada tipo de uma reação que está aí abaixo, como uma forma de exercitar e aprimorar mais o seu conhecimento. Pause a tela, tente identificar os tipos de reações químicas aí abaixo. Finalizando, bons estudos. Qualquer dúvida, procure o seu professor orientador que nesse momento está com você no momento presencial ou me procure no privado pelo WhatsApp.